Agora, a voz do pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, hoje, dia 25 de outubro, nós queremos lembrar e celebrar Santo Antônio de Santana Galvão, ou simplesmente Frei Galvão, como os brasileiros o conhecemos. Ele, o primeiro santo genuinamente brasileiro, foi canonizado no dia 11 de maio de 2007 pelo Papa Bento XVI, em uma grande celebração no Campo de Marte, em São Paulo. Nós estamos vivendo um momento tão difícil no mundo, de guerras absurdas que têm acontecido. Nós temos acompanhado aquelas que são mais colocadas pela imprensa, mas há muitas outras guerras acontecendo. Nessa semana vimos a barbaridade do ataque de Israel derrubando um prédio inteiro de moradias. Que absurdo que a guerra faz! A guerra traz consequências nefastas, danosas, terríveis, principalmente para a população indefesa, inocente. Quantas mulheres e crianças morrem nas guerras, por causa da falta de entendimento entre os seres humanos e por causa da prepotência, da vontade de mostrar poder de alguns dirigentes, de alguns líderes de países que não querem saber de dialogar, que só querem usar as armas, que só entendem esse tipo de argumento, as armas, o poder, a morte. Então rezemos junto com o Papa Francisco pelo fim das guerras, pelo fim dos conflitos, para que haja paz no mundo. Mais do que nunca hoje nós precisamos de paz no mundo. Então peçamos hoje a intercessão de Santo Antônio de Santana Galvão, que nós conhecemos como Frei Galvão, para que ele interceda pelo mundo inteiro, para que cessem as guerras, para que haja diálogo entre as partes, entendimento, para que os países produtores de armas, que muitas vezes fingem estar preocupados com as guerras, mas estão ganhando com elas, que eles deixem de lado essa falsidade e possam trabalhar pelo fim da guerra. Santo Antônio de Santana Galvão é celebrado no dia de hoje, a data da sua beatificação pelo saudoso Papa São João Paulo II. Frei Galvão morreu em 23 de dezembro de 1822 e está sepultado no Mosteiro da Luz, em São Paulo. Contudo, este santo brasileiro, que era frade franciscano da província da Imaculada Conceição do Brasil, viveu 60 anos no convento São Francisco, no Largo São Francisco, em São Paulo. Na homilia de sua canonização, o Papa Bento XVI disse: significativo é o exemplo do Frei Galvão, pela sua disponibilidade para servir o povo sempre quando era solicitado. Conselheiro de fama, pacificador das almas e das famílias, dispensador da caridade, especialmente dos pobres e dos enfermos, muito procurado para as confissões, pois era zeloso, sábio e prudente. Uma característica de quem ama de verdade é não querer que o amado seja ofendido. Por isso, a conversão dos pecadores era a grande paixão do nosso santo. A irmã Helena Maria, que foi a primeira recolhida destinada a dar início ao recolhimento de Nossa Senhora da Conceição, testemunhou aquilo que Frei Galvão disse: rezai para que Deus nosso Senhor levante os pecadores com o seu potente braço do abismo miserável das culpas em que se encontram. Possa essa dedicada advertência servir-nos de estímulo para reconhecer na misericórdia divina o caminho
para a reconciliação com Deus e com o próximo e para a paz das nossas consciências. Esse santo, ele foi muito importante na vida da Igreja de São Paulo como um todo e do Brasil. Ele nasceu em 1739 em Guaratinguetá, estado de São Paulo, cidade que na época pertencia à Diocese do Rio de Janeiro, no século XVIII. Com a criação da Diocese de São Paulo em 1745, Frei Galvão viveu praticamente nesta diocese. O seu ambiente familiar era profundamente religioso. O pai, Antônio Galvão de França, capitão-mor, pertencia às ordens terceiras de São Francisco e do Carmo. Dedicava-se ao comércio e era conhecido pela sua particular generosidade. A mãe, Isabel Leite de Barros, teve o privilégio de ter 11 filhos e morreu com apenas 38 anos, com fama de grande caridade, a tal ponto que depois da morte não se encontrou nenhum vestido, tudo fora dado aos pobres. Antônio viveu com seus irmãos numa casa grande e rica, pois seus pais gozavam de prestígio social e influência política. O pai, querendo dar uma formação humana e cultural, segundo suas possibilidades econômicas, mandou o servo de Deus, com 13 anos, para Belém, a fim de estudar no seminário dos padres jesuítas, Belém, não do Pará, mas da Bahia, onde já se encontrava seu irmão José. Ficou nesse colégio por 4 anos, com notáveis progressos no estudo e na prática da vida cristã. Teria entrado na Companhia de Jesus, mas o pai, preocupado com o clima anti-jesuítico provocado pela atuação do Marquês de Pombal, aconselhou Antônio a entrar na Ordem dos Frades Menores Descalços, da Reforma de São Pedro de Alcântara. Estes tinham um convento em Taubaté, não muito longe de Guaratinguetá. Aos 21 anos, no dia 15 de abril de 1760, Antônio ingressou no noviciado do convento de São Boaventura, na vila de Macacu, no Rio de Janeiro. Durante este período, distinguiu-se pela piedade e pelas práticas das virtudes, tanto que no livro dos religiosos brasileiros encontramos grande elogio a seu respeito. Aos 16 de abril de 1761, fez a profissão solene e o juramento, segundo o uso dos franciscanos, de se empenhar na defesa da Imaculada Conceição de Nossa Senhora, doutrina ainda controvertida, mas aceita e defendida pela ordem franciscana. Um ano depois da profissão religiosa, Frei Antônio foi admitido à ordenação sacerdotal, aos 11 de julho de 1762. Os superiores permitiram a sagrada ordenação porque julgaram suficientes os estudos teológicos feitos anteriormente. Este privilégio foi também um sinal evidente da confiança que os superiores nutriam pelo jovem clérigo. Sua maturidade espiritual franciscano-mariana teve expressão máxima na entrega a Maria, como o seu filho escravo e perpétuo, entrega assinada com o próprio sangue aos 9 de novembro de 1766. Depois, ele foi nomeado pregador, confessor dos leigos, porteiro do convento, cargo que era considerado importante, porque pela comunicação com as pessoas permitia fazer um grande apostolado, ouvindo e aconselhando a todos. Então vejam que, se nós olharmos a vida desse santo, nós veremos quanta coisa bonita que ele fez. Foi um grande ouvinte, né? Nós falamos tanto hoje de ouvir o Espírito Santo, de ouvir-nos uns aos outros. Peçamos a Frei Galvão que nos ajude, que nos ensine essa arte de ouvir. Que Santo Antônio de Santana Galvão possa nos inspirar a ouvirmos mais uns aos outros, a ouvirmos-nos, a ouvir a natureza, a ouvir a Deus, num mundo que só quer falar, que Ele nos ensine
a ouvir. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santo Antônio de Santana Galvão, abençoe-vos o Deus Todo-Misericordioso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. A Voz do Pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa.